Bem, hoje eu irei apresentar a vocês sobre a lei de número 9.609, mais conhecida como a Lei do Software. Ela foi escrita em 19 de fevereiro de 1998 e assegura ao criador do software a mesma proteção da propriedade intelectual endossada aos autores de obras literárias. O dispositivo versa sobre a proteção dos softwares, sua comercialização e estipula direitos e deveres em relação ao uso. Dispõe também quanto às infrações e penalidades aplicadas a quem fere a propriedade intelectual anteriormente citada. Quais os seus objetivos? Seu objetivo principal é o de proteção da propriedade intelectual de programas de computador e a sua comercialização no país. Essa lei é a garantia de que elementos como registro de programas, direitos autorais, contratos de licença e outros pontos serão respeitados. Nela também são previstas as sanções para os que comprovadamente desrespeitarem os seus termos. E como é que funciona a proteção aos softwares? A legislação diz claramente que a forma de proteção ao programa de computador é a mesma forma que a prevista na Lei dos Direitos Autorais, mas com observação ao disposto na Lei do Software. O direito autoral sobre um programa de computador perdura por 50 anos, contados do ano seguinte à sua criação ou publicação. Ele garante ao autor proteção moral, que é o vínculo pessoal do criador com o programa, onde ele tem direito de ter a sua autoria reconhecida e o nome mencionado no software, além de impedir a sua modificação, por exemplo. E a patrimonial, que consiste na exploração comercial do software, permitindo que ele defina quais empresas podem vendê-lo. É muito importante saber que os direitos sobre os programas que foram desenvolvidos como prestação de serviços ou por um colaborador de uma empresa pertencerão à organização contratante. Se uma empresa contratar uma equipe de programadores para criar uma nova plataforma de gestão, por exemplo, o software gerado será de propriedade da pessoa jurídica empregadora. Além disso, existem programas que se excetuam às regras normais dos direitos autorais, podendo ser modificados por qualquer pessoa. É o caso do software livre, definição dada ao programa, quando o usuário tem liberdade para executar o programa para qualquer propósito, adaptá-lo às suas necessidades e redistribuir as suas cópias. A lei do software não obriga o registro do software em um órgão para conseguir a proteção, mas é recomendável que seja realizado o devido registro do código-fonte do programa no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, que também efetua o registro de marcas, patentes, modelos de utilidade, entre outros bens. Quando você realiza um registro, fica mais fácil comprovar a autoria do programa perante tribunais, cartórios, outros órgãos públicos ou até mesmo quando seus parceiros requisitarem. Para minimizar a possibilidade do seu software ser utilizado ou copiado sem autorização, o primeiro passo é depositar o pedido de registro no INPI, o que facilitará a sua defesa em eventuais debates e processos administrativos ou judiciais. Outras medidas que auxiliam no uso indevido por terceiros são implementar um sistema de segurança que impeça que subtraiam os seus dados e instruir colaboradores sobre o uso do programa. Empresas que possuem orçamento limitado para investir em tecnologia, por vezes adquirem softwares piratas. A medida não é recomendada, uma vez que todos os dispositivos eletrônicos ficam vulneráveis a vírus e malwares, suscetíveis à presença de anúncios inoportunos e até roubo de informações sigilosas. Quem utiliza o software sem consentimento do desenvolvedor está sujeito à pena de detenção de 6 meses a 2 anos, mais a multa, né? Se a transgressão tiver motivação comercial, a sanção pode chegar à reclusão de 1 a 4 anos mais a multa. Quais são os principais pontos abordados na lei? Proteção aos direitos autorais. A lei do software já traz no seu texto original formas bastante avançadas de lidar com a proteção dos direitos autorais.
Um bom exemplo é o parágrafo 3 do artigo 2, segundo o qual a proteção destes direitos é independente do registro. Mas isto não significa que os criadores de software estejam isentos de registrar as suas criações. Temos também a propriedade intelectual, que deve ser registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI. O INPI é a agência governamental responsável pela apresentação de pedidos de marcas e patentes. O INPI fornece um manual para que os criadores possam fazer perguntas sobre os primeiros passos dados quando do registro de um programa. Os direitos sobre um software são válidos por 50 anos a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao que foi adquirido. Temos também a comercialização e licença, que a lei do software, por outro lado, não determina apenas os direitos dos autores de programas de computador. Afinal de contas, um dos objetivos no desenvolvimento de um programa é vendê-lo para a geração subsequente de lucro. Isto é tratado nos capítulos 3 e 4 sobre acordos de licença de utilização, comercialização e transferência de tecnologia. Nos casos de transferência de tecnologia de programas de computador, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial fará o registro dos respectivos contratos para que produzam efeitos em relação aos terceiros. E por último, temos as garantias do usuário, onde a lei do software em geral é bem equilibrada e concede direitos e deveres em medidas justas a programadores e utilizadores. A obrigação de prestar assistência persistirá no caso de retirada da circulação comercial do programa de computador durante o período de validade, exceto para uma compensação justa por quaisquer perdas causadas a terceiros. Conhecer essa legislação, principalmente para empresas de tecnologia, é indispensável, tendo em vista os efeitos jurídicos que ela prevê caso seus artigos sejam violados. Bem, agora vamos à conclusão, onde, de maneira geral, os softwares são protegidos por direitos autorais de forma semelhante às obras literárias e audiovisuais. Contudo, há diferenças importantes, como a duração da proteção, que é menor para o software. Softwares também não são objetos de propriedade industrial, não sendo patenteáveis, ainda que seja possível que uma patente inclua um software como componente de uma invenção ou modelo de utilidade. E é isso, agradeço pela atenção de todos, muito obrigada.